Bom dia, Jacareí, segunda-feira, 26 de setembro, agora 9 horas e 4 minutos. Para você que está nos assistindo ao vivo aqui na TV Câmara Jacareí, lembrando que o Bom Dia Jacareí tem reprises a partir das 11 horas da manhã. A partir de agora, você fica bem informado com as notícias da nossa cidade. E começamos nessa segunda-feira em contagem regressiva para as eleições municipais que acontecem já no próximo domingo, dia 2. E durante toda a semana vamos trazer matérias e discutir aqui no estúdio as eleições municipais, para que você, eleitor em Jacareí, possa estar bem informado na hora de exercer o seu voto. E para conversarmos sobre as eleições, para começar aqui esse tema que vai dominar a nossa semana, ao meu lado estão a jornalista Cibele Sugano e o William Retamiro, economista e mestre em desenvolvimento regional. Bom dia para vocês. Bom dia, Elton. Bom dia, William. Bom dia, Elton. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. O William, que sempre está aí aparecendo aqui na TV Câmara Jacareí, personagem de várias matérias e parceiro e telespectador da TV. Bom, de 4 em 4 anos acontecem as eleições municipais. E este ano, novos representantes serão eleitos e ocuparão cargos de prefeito, vice e vereadores em nossa cidade. Mas será que com a proximidade do primeiro turno das eleições, no caso de Jacareí, temos apenas um turno, na verdade, a população sabe tudo sobre o pleito eleitoral? Nossa equipe de jornalismo saiu às ruas da cidade para saber se as pessoas estão por dentro de algumas situações que podem acontecer durante a eleição e tirar algumas dúvidas da população. Confira na reportagem de Rudmila Rodrigues. O primeiro turno das eleições municipais este ano acontece no dia 2 de outubro. Serão eleitos prefeitos e vereadores em todo o país. Em Jacareí, são mais de 162 mil eleitores e nas ruas é muito comum encontrar quem ainda tem dúvidas sobre o pleito eleitoral. Você sabe se quando tem votos brancos e nulos, vai para quem está ganhando? Não sei. Eu sei que um deles, que eu saiba, vai para algum, mas eu não sei qual que é ainda. Eu tenho que saber até o final, até o começo da eleição, eu preciso saber. Eu tenho dúvida. Eu acho que vai para quem está perdendo, né? Que é o que o pessoal sempre comenta, mas eu acho que para quem está perdendo. Eu não tenho certeza. Dizem que vai para quem está ganhando. O voto em branco ele não vai para quem está ganhando. Isso houve uma alteração na legislação eleitoral. Antigamente acontecia isso, o voto em branco ir para aquele candidato que estivesse ganhando. Hoje isso não acontece mais. Tanto os votos em branco quanto os votos nulos, eles são desconsiderados para o cálculo eleitoral. Para o cálculo eleitoral entra apenas os votos válidos, que são os votos nominais, né, naquilo que o eleitor escolhe um determinado candidato, e os votos de legenda, no qual o eleitor escolhe o número do partido ou da coligação. Outra dúvida é sobre os votos nulos. Será que se mais da metade dos eleitores anularem o voto, o pleito é cancelado? Mito. De acordo com a Constituição Federal, mesmo quando mais da metade dos votos for nula, não é possível cancelar uma eleição. Será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos, excluídos brancos e nulos. A nulidade que diz respeito ao Código Eleitoral, ela decorre de uma fraude existente na eleição, um vício no processo eleitoral. Então, nessas situações, caracterizaria essa nulidade. Aquele eleitor que votar nulo, a única consequência que ele vai ter é ter o seu voto desconsiderado. Então, é importante que o eleitor tenha isso em mente, né? E para ser eleito vereador, o candidato só depende dos votos dados a ele? Mito. No caso do cargo para prefeito, que é uma eleição majoritária, o candidato que for mais votado será eleito. Para a eleição de vereador, a eleição é proporcional. Então, os votos são divididos proporcionalmente entre a votação que os partidos e coligações obtiveram. Esses candidatos dos seus respectivos partidos, aqueles mais votados, vão ocupar as vagas que serão distribuídas proporcionalmente aos partidos e coligações, de acordo com a quantidade de votos que eles obtiveram na eleição. E quanto ao sigilo da votação, será que é possível saber em qual candidato um eleitor votou? Nenhuma outra pessoa saber, né, para quem aquele determinado eleitor votou, porque isso é um mecanismo que a urna tem para preservar o sigilo da votação. Quem não votou na última eleição, será que pode votar este ano? Acho que pode, né?
por causa que tem que justificar seu voto. Na verdade, aquele eleitor que deixou de votar na eleição passada, mas cujo título estiver na situação de irregular, esse eleitor vai poder votar normalmente na próxima eleição. Aqueles eleitores que tiverem situação, com seu título na situação de cancelado, e esse cancelamento decorre daqueles eleitores que deixaram de votar em 3 turnos consecutivos de eleição e não pagaram a multa ou justificaram a ausência, esses eleitores que estiverem com o título cancelado, eles não vão poder votar. O eleitor que estiver com o título na situação de irregular, ele vai poder votar normalmente, não vai ter problema nenhum. Caso o eleitor tenha alguma dúvida sobre a sua situação, a gente recomenda que ele venha até o seu cartório eleitoral para fazer uma verificação, né, da situação dele no cadastro. O senhor sabe me dizer se no dia da eleição uma pessoa pode ser presa? Não sei. Sim, né? Se realmente estiver cometendo boca de urna, né? Assim, fazendo propaganda assim no dia da eleição, sim, ela deve ser presa, né? Pela lei hoje em vigor. Segundo o Código Eleitoral, ele dispõe que desde 5 dias antes até 48 horas depois da eleição, nenhum eleitor será preso. Exceto nas situações de crime flagrante ou em virtude de uma sentença criminal condenatória de crime inafiançável. Nessas 2 situações, o eleitor pode ser preso. Qualquer pessoa pode ser convocada para trabalhar se um mesário faltar? Não sei. Não sei porque eu tenho um parente que ele é mesário e ele é convocado já meses antes, né? Sim, pode acontecer. O presidente ele tem essa prerrogativa de escolher um eleitor que pertence à sua seção, até um eleitor mesmo que estiver ali na fila, para convocá-lo para trabalhar com o mesário, né, em lugar daquele mesário que faltou. E quanto aos mesários voluntários? A partir do momento que ele é convocado a trabalhar, esse trabalho é obrigatório. Então, o fato, por exemplo, de um eleitor se candidatar como voluntário não dá o direito a ele, após a convocação, que não venha trabalhar. Também muitas dúvidas aí, muitas informações às vezes desencontradas, mas também tem muita gente que está por dentro do processo. William, por que parece a gente é obrigado a votar, a gente vota de 2 em 2 anos e por que ainda assim é tão difícil entender o processo? Bom, o processo é bastante complicado, né? Essas questões, por mais que tenhamos acesso e tenhamos conquistado o direito ao voto, a população ainda não se empoderou daquilo que é o poder do voto, o poder de transformação, o poder de mudança, né? Então, nós temos que trabalhar o processo de educação eleitoral, de visão macro da sociedade, e no caso das eleições municipais que nós estamos vivendo atualmente, né? Entender a cidade. Entendendo a cidade, a gente consegue fazer um diagnóstico mais positivo, mais adequado, na verdade, mais realista, para poder saber quais são as situações. E com base nisso, a gente consegue identificar quais são as melhores propostas, quais são os melhores projetos, o que é uma situação relativamente fantasiosa ou não, e com isso a gente consegue entender melhor. Então, à medida que a população vai vivenciando gestões, pode-se achar positiva ou negativa aquela gestão, ou separar quais são os pontos positivos e negativos de cada uma delas e formar dentro do seu conceito, dentro da sua região, do seu bairro, o que é adequado. Então é um processo de maturidade, né? Nós temos uma democracia aí que tem apenas 31 anos, né? Eu sou mais velho que a última democracia brasileira. Então nós temos aí um processo de amadurecimento da sociedade no tocante ao poder do voto. E William, acho que é dúvida de grande parte da população, entender esse negócio de voto proporcional. Como é que é isso? É o voto, não é o candidato mais votado que necessariamente vai entrar como vereador. Eu queria que você explicasse, eu sei que é difícil tentar explicar em poucas palavras, não dá pra gente desenhar, nem fazer PowerPoint aqui, mas tenta explicar pra gente como é que é esse lance do voto proporcional. Sim. O voto proporcional, ele consiste na quantidade de votos que os partidos ou coligações obtiveram, né? O quociente eleitoral, ele se dá pelo número de votos válidos, ou seja, já excluído nulos e brancos, né? Dividido pelo número de vagas que... Pessoas que também não votam, que ficam também entram lá junto com nulos e brancos. Exatamente isso. Válido é aquela pessoa que foi e votou para alguém. Exatamente, que digitou o número do seu candidato e que foi considerado válido, né? O voto branco, nulo, são todos excluídos, ou então de pessoas que não compareceram são excluídos. Então, nesse caso, o que acontece? Divide-se a quantidade de votos válidos totais pelo número de vagas da Câmara Municipal. Vamos pegar um exemplo. Se nós tivermos um número de aproximadamente 10 mil votos válidos, que Jacareí é bem superior a isso, são só 162 mil, então só para a gente poder facilitar as contas. 10 mil votos válidos e nós temos 10 vagas, né, na Câmara, nós vamos ter uma situação de que o quociente eleitoral é de 1000, certo?
Então, todos os partidos, coligações, candidatos que obtiverem valor superior a esse 1.000 estarão concorrendo à vaga. Quem ficou inferior já não tem esse direito de eleição. Aí ainda nós vamos ter o quociente partidário. Não é somente ficar acima, daí vai se trabalhar qual foi o voto válido de cada partido, a quantidade total, de cada partido ou coligação, certo? E vai se dividir pelo quociente eleitoral, que são esses 1.000. Por exemplo, se uma coligação ela teve 5.000 votos válidos, certo? E vai se dividir por esse 1.000, que é o quociente eleitoral, ele vai ter direito a 5 vagas na Câmara. Aí eles vão pelos mais votados daquela coligação. Exatamente. Os mais votados daquela coligação é que vão assumir o cargo no Legislativo. Quer dizer, um vereador, um candidato que tenha uma quantidade muito grande de votos, mas a quantidade de votos que os outros candidatos do partido e da coligação dele tiveram não atingem esse teto aí quociente eleitoral, ele não é eleito. Não é eleito. E às vezes um candidato que teve muito menos votos, mas está numa chapa que teve votos suficientes, ele acaba entrando. Desde que, até na última regra da última reforma eleitoral que nós tivemos aí em 2015, desde que esse candidato tenha atingido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Se, por exemplo, o quociente eleitoral é 1.000, como no nosso exemplo colocamos, se ele teve 99 votos, ele não pode assumir, embora a coligação dele tenha sido a mais favorecida, né? Porque tem essa quantidade mínima também. E nós temos grandes casos aí no Brasil afora, né? Antigamente, o mais votado antes do deputado Tiririca, né? Tinha sido o deputado Enéas também, e que ficou conhecido bastante ambos, né? Pelo fato de terem alta votação, elevou o quociente eleitoral e com isso conseguiu puxar, né, os demais candidatos que não tinham atingido esse quórum necessário do voto direto. Então, muitas vezes, quando a gente analisa a formação, por exemplo, da Câmara dos Deputados, vamos colocar em âmbito nacional, aproximadamente 37% dos 513 que lá estão que de fato foram eleitos com seus próprios votos. Os demais são resultados, foram incluídos decorrente do quociente eleitoral. E William, então quer dizer que eu tenho que pensar também na coligação, né? Eu tenho que, antes de eu votar, porque posso puxar alguém que de repente é o último que eu quero ali. E eu vou votar em alguém que eu acho que é bom, mas de repente está numa coligação ali que pode favorecer alguém que eu não quero com tudo isso. Também. Até uma questão que eu achei interessante, né? Nós temos o colega aí que acabou de participar da reportagem, que é o responsável pelo tribunal, pelo cartório eleitoral atual. E, assim, como cidadão comum, né, eu vejo a importância dessa situação de conhecer o processo eleitoral. Porque com base nisso, se eu quiser trabalhar na questão de desenvolvimento regional, discutir uma situação, alguém eventualmente possa vir me procurar para poder fazer um estudo de viabilidade de um projeto que ele quer implementar em Jacareí, por exemplo, conhecendo esse processo, eu posso entender melhor qual vai ser o norte que será dado à cidade, decorrente do projeto. Então, associar as situações da coligação perpassa, antes de tudo, pelo projeto que está sendo discutido daquela coligação. Com o executivo, quais são as propostas, o plano de governo do candidato ao executivo e qual o suporte que, de fato, os candidatos a vereadores darão àquele projeto. Então, nesse ponto, como analista regional, discutindo a situação de viabilidade econômica do município, tanto para a empresa como nas questões de ordem pública, entender o processo eleitoral, como ele é calculado e como isto pode impactar diretamente no processo, é fundamental aí, então, se entender também o que é a coligação e quais são os partidos das coligações existentes para poder saber se de fato estamos no rumo naquilo que cada indivíduo, que cada cidadão acredita ser adequado, sempre lembrando que o cidadão ele é parte de um todo, obviamente, e que isto vai refletir nas ações dele. Então, debater no bairro, discutir quais são as propostas, ver se aquelas propostas são factíveis, são possíveis de serem realizadas no seu bairro ou não, são fundamentais para poder ter esse desenvolvimento. Então, a coligação, de fato, realmente é bastante importante para poder ser analisada. E depois de algumas variações nos termômetros, como será que fica o tempo para essa segunda-feira? Confira na previsão do tempo. A segunda-feira promete ter temperaturas amenas e com o sol um pouco escondido aqui em Jacareí. O dia terá alguma instabilidade e a umidade relativa do ar vai marcar 73%,
com 45% de chance de chuva, que se vier, virá fraca e somente no período da noite. A mínima fica em 14 graus e a máxima chega aos 20. Amanhã, o sol vai aparecer um pouco por aqui em Jacareí. A umidade do ar fica em 65%, sem previsão de chuva, e as temperaturas na terça-feira variam então entre 12 de mínima e 23 graus de máxima. E depois da previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui na cidade. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas ruas Tiradentes, Padre Eugênio, avenidas Ademar Pereira de Barros, Major Acácio Ferreira, São Jorge e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Amanhã, terça-feira, nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Elmira Martins Moreira, Lucas Nogueira Garcês, Avenida das Letras, ruas Expedicionário Armando Cavalcante e Bom Jesus. Bom, e continuamos aqui recebendo hoje o William Retamiro, mestre em desenvolvimento regional, e também a Cibele Sugano, nossa colega no Bom Dia Jacareí. Estamos falando um pouquinho mais sobre o processo eleitoral aqui na cidade de Jacareí. Você deu um exemplo aí, William, mas só queria reforçar, né? Baseado hipoteticamente no coeficiente dos votos válidos, nós temos 162 mil eleitores em Jacareí para vagas, são 13 vagas de vereadores, né? É muito difícil basear qual seria o coeficiente para essa eleição. Mas existem alguns dados aí que apontam que pode ser que a abstenção esse ano seja maior. Você acha prematuro fazer falar sobre votos válidos para a eleição desse ano? Nós vimos uma situação no Brasil, né, na qual a população está descrente da classe política, né? E nós temos também, exemplo, no Brasil inteiro, uma pulverização de candidaturas, né? Que isso aí faz com que haja uma diluição muito grande, uma divisão muito grande dos votos. Então, essa situação de desgaste da classe política perante a sociedade, no que leva a sociedade a ter uma relativa descrença da mudança, muitas vezes se olha muito o macro, muito o âmbito estadual e federal. E o municipal muitas vezes acaba sendo ignorado, mas as ações que acontecem lá em cima afetam os municípios. Então, nessa situação, precisar exatamente, vamos ter uma abstenção, um não comparecimento, ou 10, 15% de nulos, para chegar, no caso de Jacareí, como você comentou, de 162 mil aproximadamente, temos talvez 145, 140 mil votos, talvez seja uma estimativa, mas nada certo, né? Então nós temos que ter uma ideia, mas vai se discutir para uma vaga, vamos dividir, usando o quociente eleitoral, a questão de aproximadamente uns 140, 150 mil votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, né? E daí nós vamos ter uma ideia do quociente e qual vai ser a ideia de votos mínimos para que haja o ingresso dos candidatos a vereador na Câmara. Então, é uma situação que demanda a sociedade. Ao mesmo tempo que nós vemos pessoas, né, que estão indignadas com questões de ordem política de diversos partidos, diversas formas de governo, e que também querem votar por uma questão de querer desejar uma relativa mudança, né? Então, é uma situação muito aberta ainda que nós temos em jogo aí, para poder se discutir que teremos uma quantidade de comparecimento e de votos válidos, né, em Jacareí. William, o processo, a gente sabe que muita gente não se interessa por política, é recorrente isso em reportagens. Nesse momento nós estamos vendo, a política está muito na pauta, a gente vê também, por outro lado, o engajamento das pessoas. Mas o processo político, com essas regras, o coeficiente, isso parece tão difícil de compreender, isso não acaba afastando as pessoas da vida política partidária? Eu queria que você explicasse para a gente também por que o nosso processo é assim, qual que é o intuito, né, favorecimento dos partidos, por que não é da forma mais simples e direta, o mais votado é eleito? Qual que foi a ideia, qual é a premissa disso? Bom, primeiramente nessa situação da população ser participativa, né, em relação às eleições.
Não me lembro exatamente quem foi que falou, mas fala que todo ser social é um ser político. Né? A pessoa não querer gostar de política, ser apolítica, já faz dela um ser político. Então é uma situação que não tem como relativamente fugir. Né? A pessoa ela está inserida no contexto, está na sociedade, e o fato de estar na sociedade já faz com que ela sofra os benefícios e malefícios de uma situação. Por exemplo, a situação dos votos nulos e brancos, né? Voto branco. A pessoa tem aquele famoso chamado cheque em branco, né? Ou seja, se a pessoa dá uma nota promissória em branco, dá um cheque em branco, ela está outorgando a outra pessoa que está recebendo o direito de colocar o valor e tomar a decisão por ela. E o voto em branco é mais ou menos isso, né? Nessa comparação, né? A pessoa, quando vota em branco, ela está repassando a responsabilidade para que aquele que está votando, né, tenha uma situação de decidir por ela, que não tomou relativamente um posicionamento. E a mesma coisa do voto nulo, que é uma forma de protestar, porque achar que nenhum dos candidatos ou representa, ou tenha projetos que levem a crer que seja positivo para o município, no caso, ele também está passando. Tanto que os votos válidos, como bem falou na matéria, não se fala que o fato de ter mais de 50% não vai fazer com que haja o cancelamento das eleições. Na verdade, o que vai acontecer, serão necessários menos votos para se conquistar, para se ganhar o pleito. Né? Ou seja, só uma observação, quem votar em branco, na verdade, pode estar favorecendo quem a pessoa não quer. Né? Não, pode ser, o que ela acha que é um voto de protesto pode estar favorecendo um candidato ruim. O último que a pessoa quer pode estar sendo favorecido indiretamente com um voto em branco. Exatamente. Indiretamente, ela está favorecendo alguém que está tomando a decisão por ela. Né? Então, nesse caso, a importância, né? Daí vem a questão da pessoa não estar familiarizada, não gostar da política, né? Muitas vezes. Mas é necessário, se faz altamente imprescindível hoje em dia conhecer, estudar, pensar a política. E conhecer realmente, né? A questão de empoderamento. Quando a sociedade tomar consciência e saber que por intermédio do voto, que nós temos uma democracia representativa, né? Porque nós outorgamos aos legisladores, ao executivo, a tomarem as decisões daquilo que nós acreditamos que seja adequado. Então, toda essa complicação do quociente, essas questões matemáticas, e nós temos um problema que nós somos acostumados, nós somos educados ao longo da vida a não gostar muito de matemática, né? Quando fala em matemática, a gente já fica um pouquinho assim, alguns cálculos, a gente já pensa duas vezes, mas é uma situação natural. E essas questões se objetivava como um lado democrático para poder fazer com que haja uma maior participação dos representantes, né, dos partidos políticos dentro da sociedade para poder participar e representar os processos. Então, se objetivava uma situação democrática. Mas, como comentamos anteriormente, nós estamos em um processo de evolução, de amadurecimento da nossa democracia. Então, se discute muito o quociente eleitoral para saber se ele de fato representa ou não a vontade da maioria. Então, se discute, mas isso nos leva a um ponto em comum, né? A necessidade, ao meu ver particularmente, de uma reforma eleitoral, de uma reforma política no Brasil. Né? Daí nós falamos em âmbito macro. A sociedade, ela está, acho que todas essas crises que nós estamos vivendo aí nos últimos 3 anos aí, principalmente política, depois para cá de junho de 2013, onde teve aquelas manifestações que não se via tanto uma legenda ou um partido como foco, nós temos a necessidade de repensar como é o nosso processo eleitoral. Acima de tudo, manter a democracia, que é algo inexorável, que não se dá para discutir isso daí. A questão é o desenvolvimento e a maturidade. A reforma política no Brasil pode vir a trabalhar, mas uma reforma política que emane do povo, que surja da população e não que seja decidido, como relativamente teve essa de 2015, onde se exclui alguns partidos do debate democrático, né? E que determina algumas outras situações. Tem alguns avanços, as questões positivas, como por exemplo o fim do financiamento privado da campanha por intermédio das empresas. Então nós temos essa evolução. Então tudo isso, essa situação do quociente, a questão do conhecimento e da participação da população, são situações que relativamente nos levam ao desgaste. Mas temos principalmente uma situação no qual os meios de comunicação precisam, e vocês trabalham bastante positivamente isso daqui, da população estar participativa, conhecendo o que é de direito e sabendo qual é a sua participação de fato na tomada de decisão do município. Muito bem, daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber sobre regras eleitorais e vamos dar continuidade no nosso bate-papo aqui no estúdio. Não saia daí, Bom Dia Jacareí, volta já.
Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, são 9h30 agora e nessa reta final da campanha podemos observar nas ruas da cidade a grande movimentação das campanhas eleitorais dos candidatos municipais. Nossa equipe de reportagem mostra agora que existem algumas regras para a divulgação dessas campanhas e é importante que a população esteja atenta e denuncie qualquer tipo de irregularidade. Em período de campanha eleitoral, é comum observarmos nas ruas os movimentos de bandeiras e carros de som com propagandas de candidatos. Seu Walter fica sempre atento a esse movimento e ele destaca que já observou irregularidades. O que muita gente não sabe é que existem regras para a divulgação das campanhas dos candidatos. Eu estou adorando o que está acontecendo agora, aquela bagunça que não existe mais, negócio de placa lá no chão, cartaz, graças a Deus acabou. É melhor ser uma eleição, mais simples é melhor. Não estou atento, porque bagunça não existe. É fazer um negócio mais bonito, não com bagunça. Concorda comigo? Henrique destaca o que é permitido fazer durante o período de campanha eleitoral. Os candidatos eles podem fazer a propaganda eleitoral através da distribuição do seu material gráfico nas ruas, em locais públicos, podem se utilizar de bandeiras, né? Essas bandeiras podem ser levadas pelos seus cabos eleitorais e a distribuição de material gráfico, de santinhos, de panfleto. Essa distribuição e as bandeiras, os cabos eleitorais não podem ficar em locais que atrapalhem a circulação do trânsito de pedestres e de veículos, né? Essa é uma das propagandas que pode ser feita. Pode ser feita propaganda na internet também, nos sítios, os sites dos candidatos, dos partidos políticos ou das coligações, e a propaganda pode ser feita também através em casas particulares, né, com a utilização no máximo de meio metro quadrado, né, através de adesivo ou papel. Também é permitido, durante a campanha do candidato, usar alto-falantes, amplificadores e carros de som das 8 às 22 horas, desde que respeitem a distância mínima de 200 metros de repartições públicas, escolas, bibliotecas, hospitais, igrejas e teatros. Nessa eleição é vedada a utilização de cavaletes, que até a eleição passada eram utilizados, então é um tipo de propaganda que hoje é proibida. Os candidatos não podem mais utilizar esses de cavaletes, não pode ser vinculada propaganda através de outdoors, né? Ou mesmo propagandas com cartazes de meio metro quadrado, que são justapostas, que são aquelas que são colocadas um lado do outro. Isso também não é permitido porque isso cria um efeito de outdoor, né? No caso da propaganda na internet, tem que ser uma propaganda gratuita e ela não pode ser veiculada por sites de empresas privadas e de órgãos públicos. Também é proibido espalhar santinho ou propaganda impressa próximo ao local de votação, realizar shows com presença de artistas e distribuir camisetas, bonés, canetas, chaveiros, cestas básicas ou brindes em geral. O candidato que não respeitar as regras pode ser punido e responder pela irregularidade. E se o candidato não retirar após ser notificado dentro de 48 horas, ele pode ter que pagar uma multa cujo valor varia entre R$2.000 e R$8.000. E outras punições são previstas pela legislação eleitoral. Henrique também chama atenção para a denúncia que pode ser feita pelos eleitores ao observar alguma irregularidade. Ele tem duas opções para fazer isso. Ele pode entrar no site do TRE de São Paulo, cujo endereço é o www.tre-sp.jus.br e fazer a sua denúncia no sistema chamado Denúncia Online. Ele pode, inclusive, tirar fotos dessa propaganda irregular e encaminhá-los através da internet para que o cartório eleitoral tome contato dessa denúncia e faça a fiscalização. Caso o eleitor não tenha acesso à internet, ou se ele preferir, ele pode procurar o cartório eleitoral, né, com as informações da propaganda eleitoral irregular, né, e formalizar a sua denúncia no próprio cartório. William, esse ano tivemos já mudanças, né, na regra da propaganda eleitoral, a campanha um tempo menor, na televisão também, menos espaço de tempo e algumas mudanças. O famigerado cavalete, que tanta gente reclamou, esse ano desapareceu das ruas. Você tem uma avaliação em relação a essas mudanças nesse processo eleitoral desse ano? O que você achou? Particularmente eu achei positivo, né? Eu acho que a população brasileira está evoluindo, está aprendendo, né, amadurecendo, que candidato não se escolhia nos 90 dias da eleição de propaganda na TV, ou pelo barulho que ele fazia, ou pela quantidade de papel que ele jogava. Esses acontecimentos dos últimos anos nos levaram a
pensar diariamente na política, no que ela influencia. Então, essa redução do prazo de 90 para 45 dias, né? Todas essas questões que a matéria apresentou acerca de não ter a sujeira, cavalete, papel, coisas do tipo, então acho que já é uma evolução. E principalmente na tecnologia da informação, que são os aplicativos que o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza para a população para poder informar, para poder fiscalizar também, ser um participante do processo eleitoral. Então, isso nos leva a uma situação de que estamos evoluindo. Ainda precisamos de muito ainda, mas só o fato de ter um tempo reduzido já nos leva a pensar que a população já está analisando quais são as situações. E principalmente nas eleições municipais, a gente vivencia o nosso dia a dia no transporte, na saúde, na educação, em todas as áreas, e a gente consegue ficar mais sensível à cidade e perceber um pouco mais o que ela demanda, o que ela precisa de política pública para desenvolvimento. Então, nessa situação, todos esses aspectos, né, que a matéria colocou, particularmente eu achei bastante positivo. Obviamente, tem situações nas quais se pode discutir, se pode vir a favorecer uma candidatura ou outra decorrente do poder econômico. Mas, obviamente, é um processo de evolução. Estamos evoluindo a cada período e eu acho que grande destaque nesse processo, nessas eleições, são os aplicativos estarem mais acessíveis à população por intermédio dos computadores, dos celulares, como um todo, para poder desenvolver e trabalhar o senso crítico da sociedade. E você acha que essa limitação das doações para as campanhas vai forçar o candidato assim, a ser mais criativo, a voltar ao tete-a-tete, a voltar, não sei, ao palanque de praça? O que você acha disso? Eu acho que essa redução de custos realmente, de orçamentária obrigatória que foi realizada, eu acho que de fato faz com que o candidato se exponha mais, né? Ele não vai ter como colocou, dar a camiseta, dar a caneta, dar o boné, dar esses subterfúgios todos para poder ser lembrado, né? Então ele tem que apresentar, ele tem que ir à rua, tem que participar o plano de governo dele, trabalhar o material impresso de forma mais clara, mais objetiva, para poder convencer a população, né? Então eu acho que isso é uma evolução, né? Nós temos ainda uma situação que se discute aí na sociedade se somente a situação da ausência das empresas como financiadoras de campanha, né, digamos assim, por intermédio de aplicação de recursos, né, digamos assim, nas campanhas. Mas se discute ainda, a empresa X não pode, mas o diretor da empresa ainda pode, né? Então ainda se discute se isso aí pode levar a uma situação, e principalmente em âmbito nacional, que é o que nós estamos vendo aí nas questões da Lava Jato, Zelotes e todas as outras operações que a Polícia Federal tem desenvolvido com força aí pelo país. Então são situações que pode se discutir, mas de fato a população ela se coloca mais à frente do candidato, e o candidato se vê na necessidade de estar ali conversando, participar, aliás, as suas ideias diretamente para a população. Bem, hoje é segunda-feira e se você está à procura de emprego, é hora de ficar por dentro das vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, o PAT. Bem, hoje temos lá disponíveis vaga para costureira de máquina reta, também costureira em máquinas industriais, montador de estruturas metálicas, operador de máquinas agrícolas, operador de retroescavadeira, promotor de vendas, essa é uma vaga para pessoa com deficiência, tecnólogo em designer gráfico e vendedor interno. Lembrando que o PAT fica localizado lá na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 2 da tarde. Bom, vamos continuar aqui, William, já chegando ao final aqui no nosso programa. A Cibele apontou muito bem essa necessidade dos candidatos irem para a rua, fazer o olho a olho, mas também essa campanha também é muito marcada pelas redes sociais, que é uma forma de publicidade mais econômica, né? Também tem regras para propaganda eleitoral lá, ela não pode ser paga, mas as redes sociais, você acha que elas já podemos dizer que elas são uma realidade na hora da influência do voto, ou as questões de acesso acabam ainda não fazendo delas um fator determinante? Não, eu acredito que as redes sociais ela têm uma influência muito grande na decisão do voto.
né? Nas redes sociais, o que nós temos que aprender é depurar as informações que vêm por intermédio das redes sociais, né? Para saber se de fato aquele vídeo, aquele meme condiz com a realidade ou não. Preferível é ver com o que os candidatos estão colocando no Facebook, no Twitter e demais redes, para saber diretamente a proposta deles e comparar com o plano de governo. Quando vem uma situação de uma informação que causa dúvida, né, de desmerecimento a algum candidato, cabe ir discutir, acessar o site, né, para poder verificar qual o plano de governo dele, estudar o histórico do candidato também e também dos partidos da coligação, para saber se de fato o que está no plano de governo condiz com o histórico daquilo que que foi realizado pelo partido, ou até mesmo pelo candidato. Então, as redes sociais, elas têm um poder de influência, né? O Brasil é um dos maiores países, é um dos países que mais tem acesso à internet e que, salvo engano, é primeiro ou segundo lugar de usuários do Facebook, né? Então, nós temos dá para se perceber o quanto é importante. E é uma evolução que a informação não está indo para a sociedade. A sociedade está começando a criar o conceito de ir atrás da informação, ou se vem até ela começa a ter uma análise crítica para depurar e desenvolver e discutir melhor essa informação. Então, eu acho que as redes sociais, elas têm um papel importante e a tendência é que haja cada vez mais essa influência por intermédio das redes sociais. Muito bem. Bom, chegamos ao fim aqui no Bom Dia Jacareí. Agradeço a Cibele. William, muito obrigado aí pela sua presença. Quer deixar um último recado para o eleitor nessa reta final desse período eleitoral? Bom, se me permite falar para o eleitor que nós temos aí vou falar não pode pedir voto, hein? Não, voto não faço, nem faço campanha. A minha análise é técnica, eu busco ter uma análise técnica, fria de qualquer questões ideológicas, mas o eleitor de Jacareí, né, acho que é uma situação, um momento que nós vamos ter uma decisão importante. Temos aí essa reta final, como bem comentamos aqui, conheça cada vez mais o plano de governo, qual o histórico dos candidatos dos partidos, entender como esse quociente eleitoral pode influenciar na Câmara que pode vir a ser constituída. Então, nós temos uma situação e tomar posse e empoderamento dessa ferramenta democrática que é o voto. E muito obrigado ao Elton, Cibele, a todos aqui. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o Bom Dia Jacareí. Lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara também no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia, nos vemos amanhã. Até lá.